Igreja Metodista em Constantina, canal com vídeos e podcasts de cultos, programa Coração Aquecido, pregações, louvor, estudo bíblico e muito mais. Entre no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe e venha nos visitar na rua Antônio Eugênio dos Santos, Constantino, Rio Grande do Sul. Um bom vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu querido, minha querida, chegamos na parte de compartilhar a palavra do nosso Deus e Pai. Ele é o nosso Pai, nós estamos numa família espiritual do qual Ele é o nosso Pai, Ele é o chefe da família, Deus Todo-Poderoso, e o Pai gosta de conversar, de aconselhar seus filhos, e essa é a hora do Pai aconselhar seus filhos. Não é o pastor Danielson, mas Deus, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito, aconselhando a mim e a ti, como um pai de amor que Ele é, para que nós possamos ter uma vida melhor, amém? Quero pedir para a missionária Keila estar fazendo uma palavra de oração. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de aprender mais de Ti. Ainda que seja online, Senhor, nós queremos pedir que a unção do Teu Santo Espírito possa estar na casa de cada um, possa estar aqui conosco, aonde tem um filho Teu ouvindo essa live. Que a unção do Teu Santo Espírito venha abençoar, iluminar. E eu peço, meu Deus, use o pastor Danielson, que não seja ele ministrando, mas seja o Espírito Santo ministrando a nós através dele. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, essa ministração de hoje, ela tem duas partes. Eu vou fazer a primeira parte hoje, no culto online de hoje. E a segunda parte será ministrada no culto presencial amanhã. São duas partes que se encaixam, são duas partes que se conectam, uma complementa a outra. Então é bem importante para ti que assista essa parte e também assista a outra, porque uma vai fazer referência à outra. Amém? Na verdade, a pregação de hoje, ela inicia com o início da pregação de amanhã. E a pregação de amanhã termina com alguns conceitos que nós vamos trabalhar hoje. Na verdade, é uma pregação só. Certo? Mas a gente tem que dividir para dividir o tempo, né? Então, assista hoje e amanhã também. Deus vai abençoar. Amém? Amanhã presencial, Canhada Firme das 9h30 e aqui em Constantina às 19 horas. E depois a ministração também vai para o YouTube. Para quem quiser também vai poder estudar essa segunda parte no YouTube. Mas hoje a primeira parte é ao vivo. Vamos lá. Meu querido, minha querida, aqui no teu coração que eu preciso fazer uma pergunta para ti. Não precisa responder, responda para ti mesma. Não precisa escrever nada, não precisa responder. Mas eu queria assim que tu fizesse uma avaliação. Eu cantei duas músicas falando de paternidade de Deus. Uma das músicas dizendo: quero ser como criança, quero deixar de ser independente de Deus, quero me jogar nos braços de Deus, quero pedir um abraço de Deus. E a outra música simplesmente era uma oração infantil dizendo: Pai, papai, eu preciso de ti, como criança em teus colos, como criança em teus braços, eu dependo de ti. E talvez tu não conheça essa música, ou talvez conheça, mas seja sincero contigo mesma, nesse momento, como tu se sentiu enquanto eu estava ministrando essa canção? Tu se sentiu bem? Tu se sentiu confortável? Tu se sentiu emocionado? Emocionada? Ou talvez você se sentiu constrangida. Não responda para mim, mas responda para ti mesmo. Como é que tu se sentiu enquanto o pastor cantava: eu quero ser criança no colo do Pai, eu quero um abraço de Deus Pai. Enquanto o pastor ministrava: eu quero ser como criança em teu colo, papai, papai, eu preciso de ti. Enquanto eu cantava isso, como tu se sentiu diante dessa ministração? Se sentiu acolhido, acolhida? Se sentiu abraçada por Deus? Ou se sentiu constrangido? Ou achou estranho? Ou achou esquisito? Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Porque, querido, querida,
tem algo que o inimigo das nossas almas fez no decorrer da história do povo de Deus, que foi algo horrível. Primeiro, o inimigo cegou o entendimento do povo do Antigo Testamento, fazendo o povo pensar que Deus era um ser distante, que Deus era um ser, ele é supremo, ele é todo poderoso, ele é eterno, ele é tudo isso, ele é majestoso, mas que ele era distante, que era alguém para a gente ter medo, para a gente não se aproximar. Isso começou já lá no livro, quando Moisés chega diante no livro de Êxodo, Moisés chega diante do monte do Senhor, e Deus quer falar direto com o povo, e o povo tem medo de falar diretamente com Deus, e diz, não, Moisés, vai tu lá falar com Deus, eu tenho medo de falar com Deus. Foi o inimigo que colocou esse medo no coração das pessoas, porque Deus queria que as suas criaturas adotadas como filhos e filhas se tornassem íntimos dele. Sempre ele quis isso. No livro de Deuteronômio, Deus já fala ao seu povo, circuncidai o vosso coração e não o vosso prepúcio. Ou seja, a intimidade que Deus quer ter conosco é uma intimidade de pai. E o inimigo fez 2 ataques. O primeiro ataque é fazendo Deus parecer distante, fazendo Deus parecer alguém longe da nossa vida. E a segunda coisa horrível que o inimigo fez atacou a nossa cultura. Como assim? O que é cultura? Cultura são os nossos costumes que a gente faz e nem percebe. Cultura é o nosso jeito de pensar moldado pelos costumes que vão lá do vovô, da vovó, da bisa, das gerações em gerações, e a gente vai... E sabe o que o inimigo fez? O inimigo fez com que a gente distorcesse a figura paterna. O inimigo atrapalhou a família. Deus criou a família para ser um modelo do que vai ser no céu. O céu, gente, eu pergunto, como é que vai ser o céu? Vai ser uma nuvem, todo mundo sentado, tocando harpa, e os anjinhos voando em roda? Não, o céu vai ser uma grande família. E o inimigo, para fazer com que a gente não queira o céu, o inimigo tem atacado as famílias, de geração em geração. Tem separado o pai da convivência com os filhos. Tem colocado intriga entre marido e mulher, tem colocado intriga entre irmão e irmã, para que a família seja uma bagunça e a gente não queira ir para a glória, porque na glória nós seremos todos irmãos e irmãs. E Deus, o nosso Pai, estará conosco. Vai ser algo maravilhoso, mas a gente não vai querer, porque a gente pensa que família é bagunça. A gente pensa que família é tristeza. A gente pensa que família é descaso, frustração, traição. O inimigo fez a gente pensar que família é uma coisa ruim. Mas esse não é o propósito de Deus. Deus criou a família para ser um modelo do que nós vamos viver no céu. Mas nós acabamos muitas vezes ouvindo o inimigo falando através dos costumes e a gente se afasta. A gente acaba criando mágoas, rancores para com a nossa figura paterna. Sim, porque pai não é simplesmente aquela pessoa que doou o espermatozoide para formar o embrião. Não é só pai biológico. Pai é uma figura importante. Eu vou resumir a nossa mensagem de hoje dizendo: a figura paterna é uma representação na terra do caráter de Deus. E é por isso que o inimigo fez questão de fazer 2 coisas. Primeiro, afastar o povo de Deus, dizendo que Deus, cuidado mãozinha onde toca, cuidado olhinho onde olha, papai do céu está olhando para você. Não, Deus não está olhando para nós. Eu comecei nosso louvor hoje dizendo: Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Procurar o quê? Procurar aquele que está pecando para dizer: tu pecou? Não. Quem faz isso é o acusador, é o inimigo das nossas almas que fica correndo atrás de pecado. Deus, Pai, Ele fica olhando para nós, procurando a quem queira adorar em espírito e verdade. O que é adorar? Tem um relacionamento de intimidade com Ele. Tem um relacionamento real, uma amizade pura, verdadeira, intensa com Ele. O Pai está sobre a terra a procurar aqueles que queiram ser amigos íntimos dEle. O pai está com os olhos sobre a terra procurando quem vai ser o filho, quem vai ser a filha que vai se colocar nos seus braços como uma criança e confiar completamente nele, né? Quem vai ser esse? O pai está com os olhos sobre a terra procurando pessoas que o amem
de verdade confiem nele. Isso quem diz não sou eu. Isso quem diz é Jesus. Em João capítulo 4, o Pai está com os olhos sobre a terra procurando um verdadeiro adorador, um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga de Deus. Um filho, uma filha, que tenham um relacionamento muito próximo, muito verdadeiro. Mas o inimigo tem tentado fazer isso. O inimigo tem tentado, primeiro, deixar Deus longe. Segundo, atacar a figura paterna para que a gente crie mágoas contra o nosso pai da terra. Para que a gente crie ressentimentos contra os nossos pais da terra. Para que a gente crie problemas de relacionamento com os nossos pais da terra. Para que a gente crie decepções com o nosso pai da terra. Para que assim a gente diga, mas se Deus é pai, então Deus não deve ser alguma coisa boa. Porque o meu pai me decepcionou. Porque meus pais são imperfeitos, então Deus não deve ser coisa boa, porque se Deus é pai. Não, meu querido, minha querida. Deus é bom. Deus é poderoso. Deus te ama. Ele não é esse padrão imperfeito de paternidade. A paternidade a paternidade na terra é um pequeno esboço. É um pequeno esboço do que Deus quer fazer por nós. Assim como Deus nos dá a vida, o Pai também nos dá a sua carga genética. Assim como Deus nos orienta pela palavra, o Pai também nos educa. Assim como Deus nos supre, o Pai também traz o suprimento para o seu lar. Assim como Deus é a nossa referência, a luz que nós seguimos, o Pai também nos dá a orientação para a vida. Assim como o Pai trabalha e deixa a herança para os seus filhos, Deus também tem preparado uma herança para os seus filhos e filhas lá no céu. Uma herança imarcessível, uma herança que não tem como se comparar a qualquer coisa que se vive na terra. Mas para que a gente não consiga alcançar essa herança, o inimigo tem atacado a figura paterna aqui na terra e atacado a figura de Deus para nós, deixando Deus isolados. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre o Pai. Então o inimigo afastou Deus das pessoas, veio Jesus Cristo e trouxe de novo. E ele trouxe uma palavra fantástica. Ele disse, né? Deus é o eterno, Deus é o todo-poderoso, Deus é o supremo. O nome dele é tão santo que a gente nem chama ele pelo nome. A gente chama ele de Deus porque o nome dele é muito santo. Deus é esse ser supremo, mas ao mesmo tempo, Jesus revela esse ser supremo, o Criador todo-poderoso, eterno de eternidade e eternidade, o todo-poderoso. Jesus revela ele como Abba. E eu deixo contar uma coisa, a palavra Abba, não é a Abba do livro, é uma palavra hebraica. Abba quer dizer pai, mas não quer dizer pai. Se fosse em italiano, eu diria assim, não quer dizer padre, quer dizer papa. Tem uma diferença de padre e papa em italiano, falando em italiano, né? Não estou falando da Igreja Católica, estou falando em italiano. Padre, né? O padre, né? Ele padre. Né? E se for em italiano, pai, mas carinhosamente a gente não chama o nosso pai de padre. Nós chamamos o nosso pai de papa em italiano. Né? Em polonês, né? A gente não chama de dziadek, a gente chama de dziadzia. Entendeu a diferença? Ah, não, dziadzia dziadek e dziadzia é vovô. Mas a gente não chama o pai, chama de tata. Tata quer dizer papaizinho querido. Pois Deus não chamou, Jesus não chamou Deus de pai. Jesus chamou Deus de papaizinho querido. Olha ali o que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis, ou seja, quando vocês forem conversar com Deus, vocês vão começar conversando com Deus, chamando Ele de Abba, Pai Nosso. Abba. Abba não é pai. Abba é papaizinho querido. E quando Jesus está orando, Ele chama Deus de papaizinho querido. Abba. O inimigo plantou dúvida, plantou medo
e afastou as pessoas da presença de Deus. Veio Jesus e disse, não, Deus não é essa coisa terrível que está lá longe. Deus é o teu papaizinho querido. Abba quer dizer papaizinho querido. E toda vez que Jesus, quando perguntam para Jesus sobre Deus, toda vez que perguntam para Jesus, mostra-nos Deus, Jesus diz, o papaizinho. E toda vez que Jesus fala de Deus, quando alguém pergunta, como vai ser Deus? Como é que é Deus? Ninguém viu Deus, como é que é Deus, Jesus? Jesus diz, Deus é o papaizinho querido. E eu quero mostrar mais uma vez, quando perguntam para Jesus, Jesus, como é a relação de Deus com a humanidade? Deus está anotando os nossos pecados para depois nos mandar para o inferno? Deus está exigindo que a gente seja perfeito, senão Ele nos exclui? Deus está apontando o dedo para nós e nos cutucando e nos acusando? O que Deus está fazendo? E Jesus conta essa história que está em Lucas, capítulo 15, dizendo assim, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, pai, dê-me parte dos bens que cabe. E aqui está dizendo, não está dizendo pater, aqui está dizendo Abba, papaizinho. Dê-me parte dos bens que me cabem. E lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se congregou a um dos cidadãos da terra, e que o mandou a apacentar porcos. Ele desejava fartar-se da comida, da ração dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu papaizinho têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu papaizinho, e direi, pai, aqui sim, não é papaizinho, aqui ele diz pai, pater, né? Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu papaizinho, Abba. Vinha ele ainda longe, quando seu pai, e aqui pater, o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, com respeito, né? Pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O papaizinho, olha só que legal, gente. Aqui, o papaizinho, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também matai novilho, comamos e regozijamos. E daí nisso chega o filho mais velho, que era um filho muito trabalhador, que ajudava o pai, e quando chega, e o filho mais velho não chama o pai de papaizinho. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, isso é no versículo 29, e jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandas matar para ele um novilho. Então lhe respondeu o papaizinho, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, aqui não está dizendo meu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi salvo. Quando perguntaram para Jesus, quem é Deus? Jesus diz, Deus é esse papaizinho querido, que olha os seus filhos se dispersarem, olha seus filhos se desviarem, olha seus filhos fazendo bobagem, mas ele não está olhando para as bobagens dos filhos, ele está esperando para restituir a situação de filhos. E nós muitas vezes nós somos esse filho mais velho que não chama Deus de papaizinho, mas chama ele de pai, e tem o pai como se eu fosse um empregado do meu pai. Como se eu fosse um empregado, eu já faço tudo, cumpro tudo, né? Deus não é assim. Deus é o nosso papaizinho querido. E ser pai aqui nessa terra, e aí a gente entende porque o quarto mandamento é honrarás o teu pai e a tua mãe. Por que o mandamento de Deus é honrar pai e mãe? Porque o pai e a mãe, eles são encarnações físicas do caráter paterno de Deus. É por isso que a gente honra pai e mãe.
Quando a gente honra o pai e a mãe, a gente está honrando o caráter de Deus. Porque Deus é pai. E ele não é qualquer pai. Ele é papaizinho. Papaizinho. Amém? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, queremos colocar diante de Ti. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, essas pessoas que não conhecem Deus. Essas pessoas que se afastam de Deus. Essas pessoas que têm medo de Deus. Eu peço, Senhor, Te revela como Abba, como papaizinho na vida desses irmãos e irmãs. Pai amado, quero colocar diante de Ti também, Senhor, essas pessoas que se afastaram de Ti, se colocaram numa situação de pecado, se colocaram numa situação de risco, não sabem como voltar, Senhor. Pai amado, testifica no coração deles e delas, que Tu estás com os braços abertos, prontos para recebê-los e recebê-las, Senhor. Que Tu não estás ligando para os vícios, que Tu não estás ligando para os pecados, mas quer, Senhor, restaurar a filiação desse meu irmão, dessa minha irmã. Quero colocar diante de Ti também, Senhor, aquelas pessoas que têm uma visão que Deus é um patrão que fica mandando, que não consegue chamar Deus de papaizinho, que se sente desconfortável quando alguém chama Deus de papaizinho, porque não se dá, porque pensa que Deus é só um patrão que está mandando coisas. Pai amado, apacenta esses corações, para que eles possam sentir o Teu amor. Papaizinho, eu peço, pela vida desses meus irmãos, quebranta, Senhor, esses corações para que eles vejam o amor paternal que Tu tem por cada um de nós. Pai amado, eu quero nos colocar diante de Ti e pedir, Senhor, também por aquelas pessoas que fazem função paterna em nossas vidas. E quero pedir, Senhor, que nós possamos reconhecer nelas, respeitá-las e honrá-las. Aquele pai, aquele avô, aquele tio, aquele professor, aquele pastor, aquela autoridade civil que faz papel paterno, aquele irmão mais velho, aquele amigo mais velho, aquele mentor, aquela pessoa que faz papel paterno em nossa vida, que a gente possa reconhecer o Teu caráter nele, Senhor. E possamos nós, Senhor, cada um e cada uma, honrá-los. E peço, Senhor, sobre os pais dessa terra, pais biológicos, pais adotivos, pais espirituais, pais de mentoria, seja qual tipo de pai for, pais autoridade, pais pastorais, peço, Senhor, sobre a vida de cada um dos pais, a Tua sabedoria, a Tua direção, e que eles possam refletir, Senhor, nessa terra, o Teu caráter paterno, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, deixa o Espírito Santo continuar ministrando. Tem algo importante aqui. Sabe por que tu ficou assistindo até agora? É porque Deus quer falar contigo. Tem algo importante na tua vida. Se for necessário, assim que terminar o vídeo, assista de novo essa ministração, porque Deus quer falar contigo. Amém? Glória a Deus. Depois da oração, queremos, antes da bênção final,